O Via Rural de hoje é sobre o uso de defensivos agrícolas e as alternativas de cultivos orgânicos. Em Campos existe um laboratório de apoio ao profissional do campo, produtor ou técnico. Neste laboratório é feito o diagnóstico, ou seja, o reconhecimento de causas das doenças das plantas, possíveis pragas e outros problemas que as plantas sofrem no campo. Em algumas situações, os profissionais visitam a propriedade rural a fim de obter material suficiente e em boas condições para o diagnóstico. Há situações em que a amostra encaminhada para o laboratório ela chega em condição muito duvidosa ou já deteriorada, né? E quando a gente suspeita que é uma doença assim grave, que é uma coisa que merece uma investigação científica, aí a gente faz uma visita aos produtores, até por interesse nosso em fazer pesquisa nessa área. O primeiro passo do diagnóstico começa com o produtor rural, de forma detalhada, a fim de obter o máximo de precisão quanto aos problemas encontrados na lavoura. Bom, a primeira recomendação que a gente faz é que toda vez que trouxer amostra de planta para o nosso laboratório, que essas amostras venham acompanhadas de uma ficha, né? Uma ficha preenchida com o nome da variedade, com a área, um pequeno histórico resumido do que está acontecendo, porque as plantas elas têm muitos sintomas similares causados por diferentes problemas. Às vezes um ataque de praga, uma doença ou uma toxidez por algum produto que tenha sido aplicado na lavoura, causa o mesmo sintoma. Então a gente precisa que essas informações sejam bem passadas para nós, para direcionar o tipo de análise que a gente faz, né? Então, de um modo geral, quando é fungo, bactéria, micro-organismo, que é a nossa especialidade, né? A gente então examina essas plantas no microscópico, raspa, olha, vê que fungo que é, identifica, entendeu? Quando muito a gente faz culturas, exame de cultura, igual é feito com raspagem, né, de tecidos humanos e animais, a gente pega tecidos da planta, faz uma asepsia e cultiva. Então aqui tem uma série de placas, né, com micro-organismos que crescem nas plantas, né? E alguns desses micro-organismos são patogênicos, eles causam doença nas plantas. E aí a gente identifica e dá o resultado para o produtor. Olha, esse sintoma, essa doença, né, provavelmente é causada por esse organismo. Feito o diagnóstico do problema, em alguns casos é necessário pulverizar. Neste momento, o Silvaldo ressalta os cuidados que devem ser tomados antes, durante e depois da aplicação, observando sobre a rotulagem de cada produto. Aqui eu estou usando luva como exemplo, mas essa embalagem ela não foi violada ainda, né? O produto está fechado. Do lado esquerdo vem pictogramas, são desenhinhos, né? Com imagens dos equipamentos de proteção, dos cuidados que a pessoa tem que ter na hora de abrir a embalagem, de colocar no pulverizador, etc. No preparo da calda, que a gente chama assim, né? E do lado direito da caveirinha, né, vem os EPIs, né, equipamentos de proteção individual, e os cuidados que a pessoa tem que ter durante e após a pulverização. Além disso, no receituário agronômico, né, tem que vir informações como o tipo de pulverizador, como deve ser pulverizado, se após a pulverização, quanto tempo depois você pode entrar na lavoura. Até isso tem que tomar cuidado, né? E a gente preocupa muito porque no campo, às vezes o produtor pulveriza, mas no dia seguinte, por um dia de sol muito quente, ele tem que irrigar. Dependendo, se for um pequeno produtor, ele irriga às vezes com a mangueira. E se ele não irrigar, a planta murcha. Então, às vezes ele pulveriza hoje e amanhã ele está andando dentro da lavoura sem proteção. Quer dizer, ele pode irrigar, mas vamos supor, aquele produto que ele aplicou exige que ele só entre na lavoura 2, 3 dias, 5 dias depois da pulverização. Então, até nisso ele tem que pensar. O Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador faz um levantamento de todos os trabalhadores que fazem o uso de agrotóxicos no país. E em Campos, este trabalho está sendo efetivado por meio da Secretaria de Saúde Municipal. Os agentes comunitários estão na ponta dessa ação e eles estão cadastrando esses trabalhadores que lidam com agrotóxico.
e nós vamos, nesse primeiro momento, estarmos fazendo esse cadastramento para então entrarmos na segunda fase, que é a fase de exames. Estamos capacitando todos os trabalhadores, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de todas as UBS, Estratégia Saúde e Família. Nós estamos capacitando para que eles repassem esse conhecimento às famílias onde tem um trabalhador ou vários que lidam com agrotóxicos. Faz parte destas orientações o descarte correto das embalagens vazias dos agrotóxicos. É um setor de recebimento de embalagem agrotóxico privado e fica lá em Ribeiro do Amaro, no subdistrito Travessão. Então, todos os trabalhadores acumulam durante um período pequeno e levam essas embalagens para lá. O grande problema que nós temos é que o trabalhador, ele reutiliza a embalagem e joga na corrente de água, né? E isso daí é que pode gerar grandes problemas à saúde da população. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco você vai conhecer o resultado do Agrobio na propriedade do seu Sebastião, que nós conhecemos no primeiro bloco. E ainda a ajuda técnica que ele recebe para manter a produção em constante crescimento. Eu volto já já.